o risco de que o polo petroquímico de Triunfo, no Rio Grande do Sul, e outros polos petroquímicos na Bahia, no próprio Rio de Janeiro, em outros estados, sejam duramente afetados pela suspensão dos contratos de fornecimento de nafta pela Petrobras. A Petrobras decidiu colocar a nafta na composição da gasolina para reduzir o preço e manter a produção no mercado interno, que tem uma política estratégica, só que isso vai impactar diretamente numa indústria, que é a indústria química, profundamente gerando aí um problema adicional, não só em relação aos empregos, mas a retirada da competitividade do setor. A indústria química brasileira é responsável por 2 milhões de empregos, 660 mil diretos, mais os indiretos, com salários 50% acima da média da indústria nacional, e representa quase 3% de toda a riqueza produzida no Brasil. Fatura 157 bilhões de dólares e é o segundo setor com maior impacto multiplicador em outros setores industriais, segundo a Fundação Getúlio Vargas. A Petrobras tem capacidade para produzir 11 milhões de toneladas de nafta por ano. A petroquímica consome 10 milhões de toneladas, mas é atendida pela Petrobras em apenas 7 milhões de toneladas, tendo que importar os outros 3 milhões de toneladas. O contrato de fornecimento, assinado em 2009, com validade de 10 anos, fornecimento do nafta às indústrias químicas, foi denunciado pela Petrobras e se encerrou em fevereiro de 2014. Desde aquela época, a cadeia petroquímica está vivendo um momento de grande incerteza. E aí é que está o grande perigo. Sem um contrato de matéria-prima de longo prazo, é inviável o planejamento para novos investimentos. E o que o Brasil mais precisa hoje é de novos investimentos. O que mais precisa o Rio Grande do Sul, senador Gladson Cameli, caros colegas senadores, senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, é exatamente de mais investimentos, de novas indústrias para ativar a economia brasileira, que está vivendo um momento de recessão. Assim é que, para reduzir os custos de importação da gasolina, a Petrobras, como eu disse antes, direcionou para o mercado de combustíveis a nafta que produz, claro, prejudicando a indústria petroquímica. Ela decidiu, então, unilateralmente usar a formulação de gasolina, na formulação da gasolina, a nafta que antes era entregue às empresas que operam no polo petroquímico de Triunfo, quebrando a lógica histórica de desenvolvimento dos polos petroquímicos, que sempre garantiram disponibilidade de matéria-prima e competitividade à cadeia produtiva de refino e da área química. Caso o aumento dos custos seja efetivado na renovação do contrato, a indústria petroquímica enfrentará graves consequências. Claro que a mais grave é social do ponto de vista do emprego. A indústria química já enfrenta sérios problemas de competitividade e aí em função da perda de competitividade no nosso país. A incerteza no fornecimento de nafta já acarreta com a postergação de novos investimentos e poderá forçar o fechamento de unidades nos principais polos petroquímicos instalados na Bahia, no Rio Grande do Sul, na região do ABC em São Paulo. Um estudo feito para a Abiquim pela consultoria LCA, a consequência disso será a perda de 70 mil postos de trabalho, redução de 2,3 bilhões de reais na renda do trabalho, queda superior a 500 milhões na receita da União, com redução de 2,1 bilhões de dólares da balança comercial e a redução do PIB em pelo menos 0,1%. A solução apresentada pelo setor, e aqui trago a esta tribuna para oferecer ao governo, e especialmente à direção e ao Dr. Bendini, o novo presidente da Petrobras, o suprimento de nafta está atualmente sustentado por um aditivo contratual que expira no final de fevereiro, agora, deste mês que nós estamos, fevereiro, com uma fórmula de preço em aberto.
ou seja, mais insegurança. A compradora, a indústria química, não sabe quanto a Petrobras vai alterar o preço. Tendo em vista, mesmo considerando os preços do petróleo no mercado internacional baixos, tendo em vista a complexidade dos ajustes necessários para se chegar a um contrato definitivo, dada a situação da Petrobras, o que dificulta a tomada de decisões comerciais, a melhor solução no curto prazo é a renovação desse aditivo, que já foi feito no ano passado, está vigorando e encerrando agora em fevereiro, dando tempo para que as equipes trabalhem numa solução de longo prazo, da Petrobras e da indústria, nos diversos polos petroquímicos. O impacto de uma desoneração para a Petrobras não são expressivos para o governo frente aos impactos em emprego e renda, balança comercial e arrecadação fiscal, com a potencial redução da produção na indústria petroquímica. Nosso polo petroquímico já vive problemas sérios, muito sérios. A economia do Rio Grande, a situação financeira do Estado, atravessa a mesma crise que o Mato Grosso do Sul, aqui o Distrito Federal vive, o Paraná, todos os estados que têm problema com a União na dívida renegociada, problemas de queda na receita, aumento do custeio dos estados e uma situação injusta na repartição de toda a receita. A própria rica União está hoje com um elevado déficit. Então é preciso mais solidariedade, maior rapidez de decisões e desejar que a direção da Petrobras, agora sob novo comando, tenha em mente o risco que isso vai representar sobre empregos. Ora, se no polo naval eram 18 mil empregos e hoje são 7 mil em apenas um ano e meio essa mudança, imagine o que acontecerá em todo o complexo da indústria química brasileira se não houver a renovação desses contratos de fornecimento de nafta, que é a matéria-prima usada no setor da Petrobras, com as indústrias que usam essa matéria-prima. Esse é o momento de a Petrobras reafirmar o seu compromisso, porque aqui toda hora se diz que a Petrobras é o principal agente do desenvolvimento brasileiro. A própria presidente da República tem dito isso, e nós acreditamos. Então é preciso que, neste caso, afetando um setor estratégico, que é a indústria química, que exporta, que gera tantos empregos, 660 mil empregos diretos, de um total de 2 milhões de empregos, considerando também os empregos indiretos. É esse apelo que eu faço à Petrobras em relação a um setor estratégico para o Rio Grande do Sul, que tem no polo petroquímico de Triunfo um grande ponto de diversificação da sua economia, baseado no setor primário, e que pode, se houver uma solução, ter dias melhores e não de tanta incerteza como está vivendo o setor hoje. Muito obrigado, senhor presidente.